Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia aí, Geisa, Wanda, bom dia, opa, quem mais aí? Gustavo, bom dia, professora Fátima acompanhando a gente, nosso bom dia aí para a turma de Maria Lima, de onde é Maria Lima? Coloca aí para a gente aí, né? Nosso bom dia a todos vocês que acompanham as nossas aulas aí pelo YouTube e também pelo canal Educação, tá? Então, vamos conversar um pouco com vocês sobre situação financeira versus situação econômica das empresas, tá? Essa é a nossa tema da aula. Então, vamos ver aí, ó, o nosso roteiro. Nós vamos estudar os aspectos da situação econômica e financeira versus a situação econômica. E o nosso objetivo é compreender, explicar e exercitar esses conceitos, né? Qual é a diferença entre situação econômica e situação financeira? Qual é a diferença de fluxo econômico e fluxo financeiro? Qual é a diferença de receita, ganho e encaixe? E qual é a diferença entre despesa, custo, gasto, perda e desembolso? E isso também nós vamos ver o nosso tripé decisorial, tá? E aí nós vamos fazer exercícios, nós vamos fazer revisões e muita coisa, né? Aplicações práticas de tudo isso aí, tá? Vamos lá. Nós estamos na nossa disciplina, pessoal, contabilidade geral, né? A gente começou a falar com vocês primeiro da parte dos relatórios, esses aspectos, para depois a gente entrar na parte de como fazer isso. Então, nós estamos colocando para vocês, no primeiro momento, essa parte de vocês compreenderem onde é que nós vamos chegar. E aí, vai ficar fácil depois para vocês se interessarem mais pelo que vai ser, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né? E peço que vocês memorizem. Vou colocar um exercício aqui. Tá aí, ó. Tirem o print da tela. Eu vou dar um minutinho para vocês aí tirar o print da tela, tá? E eu quero que vocês memorizem para que no final da aula a gente possa responder essa questão aí, tá? Tá aí, nós estamos colocando aí que uma empresa, Vale Ilusão, iniciada sua atividade em 2/1 de X0, deu início observando um capital de 40 mil, sendo aplicado a instalações de prédio, móveis em geral e no caixa da empresa. E o restante depois que ela começou a se movimentar também. E aí nós precisamos ver qual é o resultado econômico, se teve lucro ou prejuízo dessa empresa, né? E ao final apresentar o balanço patrimonial, tá? Então, tá aí, um minutinho para vocês. Pronto, tiraram o print? Então, guardem essa ideia aí, né? Então, vamos começar a ver com vocês a situação financeira versus a situação econômica. Como regra, nós colocamos aí para vocês aqui uma situação em que nós temos aqui, ó, o ativo. Cadê? Caneta? Vou pegar de outra cor, né? Aqui, amarelo, ó. O ativo. Não pega? O ativo. Vamos ver. Não escreve, não? Não, olha. Agora sim.
Espera aí, pessoal. Vamos apagar isso aqui. Agora a gente vai... Aqui o marca-texto aqui, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, né? Nós vimos lá também que o ativo é igual ao patrimônio líquido mais passivo. Aí nós temos que o ativo circulante se equivale ao passivo circulante, e o realizava a longo prazo com exigível a longo prazo e o ativo permanente ao patrimônio líquido, tá? Uma regrinha aí para vocês, tá? Então, vamos começar a ver a situação financeira, né? Veja só, o nosso balanço patrimonial, ele dá uma evidência do que quais são os bens, direitos e obrigações. Essa é a expressão do balanço patrimonial, bens, direitos e obrigações. Isso aí nós estamos aqui, é o nosso patrimônio, né? Nós poderíamos atribuir ao balanço patrimonial, entre outras funções, a indicação da situação financeira da entidade ou da empresa, né? Ou seja, a sua capacidade de pagamento. Se nós pegarmos e fazer uma comparação entre o ativo circulante, vamos comparar o ativo circulante e o passivo circulante, nós vamos ter uma visão panorâmica da situação financeira da empresa no curto prazo. Ou seja, até o próximo balanço, tá? Então eu pego no balanço e vou estar a partir daquela posição no balanço e eu faço esse comparativo do ativo circulante com o passivo circulante e eu vou ter uma visão de qual é a situação de curto prazo dessa empresa. Veja que aqui nós já estamos começando a compreender, né? Tá? Voltando aqui, lembrando para vocês que o ativo circulante, ele é constituído de quê? De dinheiro, aliás, do disponível, o que temos de dinheiro, o que temos de duplicatas a receber, e também o dinheiro futuro, que é o estoque. Esse é o nosso ativo circulante. Os recursos financeiros, que vamos ter, são aqueles que são necessários para honrar o passivo circulante, né? E esses recursos, eles saem de onde? Do ativo circulante. Então, esses recursos financeiros que está no nosso ativo circulante, eles são utilizados para pagar as obrigações que está lá no passivo circulante. Se nós tivermos uma situação assim, né, de o ativo circulante for menor que o passivo circulante, nós vamos ver que essa empresa terá alguma dificuldade para conseguir pagar seus compromissos. E essa é uma situação que não é boa. Significa assim, pessoal, olha, eu tenho R$1.000 no caixa, ou no banco, e tenho 2.000 de conta para pagar. E aí, essa situação é difícil, né? Ô professor, nem me fale, né? Nem me fale. E essa relação que a gente faz aí, entre o ativo circulante e o passivo circulante, nós chamamos ela de liquidez corrente. E se nós temos que o ativo circulante, ele é maior que o passivo circulante, nós vamos dizer que é uma situação desejada, né? Ou seja, o ativo circulante ser maior que o passivo circulante. Sabe por quê, pessoal? Quando eu faço essa conta, se eu tenho um ativo circulante de 1.500 e tem um passivo circulante de 500, quando eu dividir 1.500 por 1.000, eu vou ter 1,5. Então significa, eu consigo pagar tudo que eu tenho e ainda sobra R$500. Tá? Essa é uma situação desejável, né? Agora, se for o contrário, a coisa fica ruim. E a situação financeira também nos permite dar uma análise da situação de longo prazo. Nesse caso, pessoal, eu vou ter que pegar
o ativo circulante somar com o realizável a longo prazo, né? E aí eu vou somar esse passivo circulante. Veja só, eu vou pegar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo e vou dividir. Vou marcar até de outra cor. Vou dividir pelo passivo circulante mais o exigível. Está aqui a fórmula para vocês. Tá? Tá aqui a fórmula. Tá? E isso nos vai dar a nossa situação financeira de longo prazo. Está aqui na legenda para vocês. Situação financeira de longo prazo, tá? AC é ativo circulante, RLP realizável a longo prazo, PC passivo circulante, ELP exigível a longo prazo e SFP situação financeira, né? Assim, nós temos outras variáveis, podemos ter, né? Seriam consideradas outras variáveis também, mas aqui estamos com tudo aqui. Então, nós vimos ali a nossa situação financeira e agora vamos ver aqui a nossa situação econômica. Também lá no balanço patrimonial, nós podemos identificar qual é a situação econômica da empresa. Ou seja, é observar o patrimônio líquido e sua variação, né? E assim a gente poder ver se está tendo crescimento ou não. E quando o patrimônio líquido cresce, significa que estamos fortalecendo a situação econômica. E esse fortalecimento do capital próprio, ou patrimônio líquido, PL, em relação ao capital de terceiros, propicia uma visão da posição sólida da empresa. E não se tornar vulnerável a qualquer revés que possa ter no dia a dia. A principal fonte de fortalecimento do patrimônio líquido é o lucro. E aqui, pessoal, a gente colocou o lucro bom. Sabe por quê? Que aqui, quando nós falamos de situação econômica, nós temos que ver também longo prazo, tá? E o lucro bom é aquele que é constante, né? E assim, nós estamos falando de ter lucro bom, são resultados positivos, ou seja, lucro, né? E eles vão contribuir para a empresa se desenvolver, né? O oposto de uma situação de lucro bom, de ter, o oposto é, na realidade, um prejuízo, ou seja, um resultado negativo. E esse resultado negativo, ele acaba enfraquecendo a empresa. Veja só, tem uma parte do lucro que ela não é distribuída aos proprietários, né? A distribuição, pessoal, significa retirada de lucro, né, para a empresa. Então, a parte que não é distribuída é que fortalece a situação econômica. Então, a empresa gerou lucro. Vamos supor que ela gerou lucro de 1.000. E aí, os proprietários pegam e dizem assim, eu vou fazer retirada, eu quero 600, né? 400 empresa, né? Vamos reinvestir para crescer. E é assim que essa parte não retirada incorpora ao capital próprio e isso vai dar mais sustentabilidade para a empresa e mais condições para que a empresa possa, né, ter continuidade e assim ela seguir mais. E com isso ela também vai poder ter mais condições de gerar mais lucro para os proprietários, tá? E o patrimônio líquido, quando acrescido de novos aumentos de capitais, né? Ou seja, os proprietários fazerem investimentos, ele tem. Aí estão fazendo esse investimento com o objetivo de expandir a empresa, porque eles gostaram tanto do negócio que querem aumentar, tá?
Mas também nós temos alguma situação econômica que ela está numa situação tão precária que exige que os proprietários continuem fazendo aumento de capital, ou seja, um reforço de capital. A situação está tão ruim que a empresa e os proprietários têm que colocar mais dinheiro, senão ela não vai ter equilíbrio, né? É claro que esses aumentos não podem ser contínuos, tá? Isso aí acaba sendo desestimulante para o empreendedor ou investidor. Nós não temos dúvida, pessoal, que o lucro, né, bom e constante, e destinando boa parcela, né, dele para os proprietários e tendo também um fortalecimento, um fator de equilíbrio e fortalecimento da situação econômica, ou seja, um investimento, né, de parte do lucro. Mas aí nós podemos assim também dizer assim, se o patrimônio líquido ou o capital próprio ele apresenta crescimento em vários períodos em proporção menor que o capital de terceiro, a situação tende a enfrentar. Então nós podemos ter a situação em que, mesmo a empresa tendo lucro, está crescendo, está aumentando o seu patrimônio líquido, mas ela está recorrendo muito a capital de terceiro, ou seja, está buscando dinheiro emprestado. E à medida que a empresa está buscando dinheiro emprestado, ela está também se endividando e vai ter que pagar essa dívida e os juros também. Então ela vai começar a ter também um enfraquecimento. É a mesma coisa, né? Você quer comprar um carro, aí você comprou um carro para você, você endividou, aí a sua receita está pagando esse carro, tudo direitinho, está funcionando. Aí você vai comprar um carro mais para você, vai entrar em outro financiamento, daí a pouco você está com o financiamento do carro para a esposa, para o filho, para o neto, e aí quando você vai ver, você está altamente comprometido para pagar prestações dos carros. E é o que acontece com muitas empresas, se endividam muito, tá? Então, nós temos aí uma imagem aí do nosso balanço patrimonial. Temos o ativo, né, do lado esquerdo e o passivo e o patrimônio líquido do lado direito. E aí, nós temos que o ativo representa as aplicações e o passivo representa o capital de terceiros ou o capital próprio, que são as origens dos recursos. Então, nas aplicações, nós estamos no ativos e a origem desses recursos vem lá do passivo e patrimônio líquido. Essa origem de recurso pode ser mediante a captação de algum empréstimo e o capital próprio é o capital investido pelos sócios, ou então o resultado do lucro. Veja só que quando nós temos os lucros, parte deles vão compor o capital de terceiros. Eu vou ver, como é que é esse negócio aí que vai compor o capital de terceiro? Olha, não tem lá os dividendos que vai pagar? Então, até que o sócio receba o seu dividendo, é o quê? É um capital de terceiro. Foi lá para o passivo, está devendo lá para o sócio a parte do lucro dele, que são as retiradas de lucro. E também o lucro pode ser reinvestido na propriedade e ele passa a ser origem para novos recursos. Parte do lucro é retirada. E veja que parte do lucro que foi lá destinado aos proprietários é a destinação. O restante nós vamos ter ele, ou vai estar, a parte do lucro vai estar comprometida para entregar aos proprietários, a outra parte pode ser retido para investimentos, e esses investimentos são exatamente
ou como a empresa consegue crescer. Então agora, para a gente poder ter uma ideia melhor a respeito da situação financeira, né, e comparar com a situação econômica, nós precisamos ver a apuração do resultado, ou seja, saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, né? Assim, ó, em cada exercício social, que é o período contábil, né, de 12 meses, né, em regra aí, principalmente pela legislação do imposto de renda, nós vamos fazer a apuração do que aconteceu durante esse período, né? Mas aí temos algumas situações que é recomendável que a empresa, né, utilize períodos mais curtos para avaliar. Porque imagina só, se eu vou esperar um ano para poder saber, pode ser que a coisa já esteja ruim. Então é recomendável até que se faça, né, periodicamente, um período mais curto, pode ser mês, ou trimestre, ou quadrimestre, tá? E aí você está sempre apurando o resultado. E se ele for positivo, nós vamos falar de lucro ou superávit. Se ele for negativo, nós vamos chamar esse resultado de prejuízo ou déficit. O resultado, pessoal, nada mais é do que uma conta em que eu pego as receitas menos as despesas e eu tenho o resultado. Esse é como eu tenho o resultado. Se eu tenho aqui as receitas maior que o lucro, maior que a despesa, eu vou ter lucro. Se as receitas forem menor que as despesas, então eu vou ter prejuízo. Essa é a lógica da apuração do resultado, tá? Eu pego as receitas menos as despesas, tenho um resultado. E esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Depende se as receitas são maiores ou menor que as despesas. Nós podemos ver o resultado da empresa por dois ângulos, né? Veja só, vamos analisar os dois ângulos da empresa. O ângulo econômico e o ângulo financeiro, tá? Então, eu vou ver aqui as duas formas. Eu vou analisar o resultado que eu tenho. Vamos colocar aqui para vocês a seguinte situação, né? Para analisar o fluxo financeiro. Vamos admitir que em determinado mês, né? Entraram no caixa da empresa R$100 mil decorrente de receitas de vendas. Aí vendas recebidas, tá, pessoal? Não estou colocando aqui vendas a prazo, tá? Nesse mês, a empresa pagou despesa com salários e outras despesas, no total de 80 mil. Tá? Nós temos aí, então, pegando aquela regra básica que para apurar o resultado, eu pego a soma, eu faço uma subtração, pego as receitas menos as despesas, então eu vou ter um resultado financeiro de 100 menos 80, eu vou ter um resultado financeiro de 20. Né? Então nós estamos vendo aí que teve uma sobra, né, de dinheiro real à disposição da empresa, no valor de 20. Né? Veja só, montando aqui para vocês uma demonstração do fluxo de caixa, eu tenho aqui as receitas no valor de 100, as despesas pagas no mês, né, 80, eu tenho um lucro financeiro ou um acréscimo de caixa de 20. Tá? Beleza? Ô professor, mas isso aí é fácil demais. Aqui nós vimos aqui o nosso fluxo. Não, esse não. Nós estamos vendo aqui o nosso fluxo financeiro. Tá? Agora vamos analisar o fluxo econômico contábil. Tá? A empresa pode ter receitas, né, que ainda não recebeu, ou despesas que não foram pagas
e que são itens que não afetam imediatamente o caixa. Veja só, esse aqui são, quando eu tenho essa situação, eu tenho receitas não recebidas ou despesas não pagas, né? Pessoal aqui não é que estão pegando calote. Peraí, né? Peraí, meu irmão. Peraí, né? A empresa está pegando calote, não. Não estão falando de inadimplência. Ela comprou a prazo ou vendeu a prazo. Está dentro ainda do prazo de vencimento negociado, tá? Veja que essa situação não afeta imediatamente o caixa, né? E aí é que a gente deve fazer a apuração do resultado econômico, ou seja, o resultado contábil. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, né, de uma empresa de transporte que comprou, né, um caminhão por 1.200.000, né, para pagar em 4 anos, ou seja, 48 meses de vida, que tem 48 meses de vida útil, né? E que a empresa deveria considerar o consumo, né, pelo uso do caminhão como despesas, ainda que não houvesse saída de caixa. Então veja que aqui, quando eu estou usando o caminhão, eu não tenho saída de caixa. Essa despesa aqui, ela é chamada de depreciação. Ou seja, pessoal, é aquele período que o caminhão está ficando desvalorizado, está perdendo a sua força e tudo mais, tá? E ele deve ser considerado como perdendo o seu potencial de benefícios futuros, né? Ele está perdendo a força, o caminhão, com o longo do tempo. Então nós vamos ter aí o seguinte, que nessa situação, eu tenho um caminhão aí que foi comprado por 1.200.000 e que ele tem uma vida útil de 48 meses. Então o que eu vou pegar para saber qual é o valor mensal disso aqui? Eu vou pegar 1.200.000 e vou dividir por 48 meses, que é o período de vida útil desses meses, desse caminhão, tá? Eu vou ter uma depreciação de 25. Tá? Veja que, nessa situação, não houve saída de caixa, porque o caminhão continua lá, só que ele está perdendo a força. Né? Aqui, se em vez disso eu tivesse que comprar um bem ou empresa, ou tivesse alugado, né, um valor semelhante a esse de depreciação poderia estar saindo do caixa. Se eu tivesse alugado o caminhão, ou eu não estaria com o caminhão, mas eu teria que pagar isso aí. É como se a gente estivesse pagando um aluguel para a própria empresa, né, que é semelhante aí. E aí sim, nós vamos considerar aqui, ainda nesse exemplo, as receitas e despesas, né, da depreciação. Veja que eu tenho aqui uma receita de 100.000, aí tem umas despesas com salários e outros de 80, mas aí eu tenho uma depreciação de 25.000, que foi essa depreciação do caminhão, e nesse caso nós vamos ter um prejuízo de 5.000. Veja só, o exemplo anterior eu tinha uma receita de 100 e uma despesa de 80, mas não estava falando, falando só do fluxo financeiro. Então, sendo fluxo financeiro, não se fala em depreciação. E aí eu tenho que considerar aqui a depreciação. Então, a empresa está tendo um prejuízo de 5.000. Queridos alunos que conheçam algumas pessoas que estão aí trabalhando com esses transporte de passageiro por aplicativo, muitos deles têm os carros e aí considera só o que recebeu, o que bota gasolina, mas não considera o desgaste do carro. Você coloca o desgaste do carro como se fosse um aluguel dele e você vai ver se está tendo lucro ou não. É essa aqui a nossa realidade, comparando aí com os aplicativos, o transporte por aplicativo. Bom, analisamos esse resultado. Nós podemos ver o seguinte, olha,
que o resultado financeiro foi um lucro de 20 mil, porém, o resultado econômico foi um prejuízo de 5 mil. Professor, não estou entendendo nada desse negócio não, a empresa dá lucro ou dá prejuízo? Se nós olharmos no caixa da empresa, nós vamos ver que ela está tendo uma sobra uma sobra de dinheiro. Porém, se nós olharmos no lucro no longo prazo, nós vamos ver que a empresa está tendo prejuízo, porque tem que repor esse caminhão. Assim, pessoal, é o que a gente está colocando, que se admitir, né, que a empresa precisa continuar sua atividade por muito tempo, ela necessita gerar caixa para repor o veículo. Senão, ela não vai ter. Bom, e aí nós temos que a estimativa de gasto, né, de desgaste desse veículo foi de 25 mil. Então, esperamos que o caixa da empresa, no longo prazo, nas condições futuras, vai repor, ela vai precisar desse dinheiro. Então, se nós tivermos aqui que o caixa gerou 20 mil em dinheiro, nós temos aí um pressuposto que não seria suficiente para manter a empresa no mesmo potencial e gerar recursos, né, por longo prazo. Significa que a empresa, assim que o caminhão, né, se continuar desse jeito, assim que o caminhão se acabar, a empresa vai se acabar também. Tá? Se ela continuar desse jeito, ela com o tempo vai se acabar. A mesma coisa acontece com os motores de aplicativo, que tem que trocar o carro de vez em quando. Se ele não tiver dinheiro, aí vai ficar uma situação difícil. Veja só, continuando a nossa análise, nós vamos ter aparentemente sobra de dinheiro de caixa, ou seja, um saldo financeiro, mas só que esse saldo não é capaz de repor o seu potencial, ou seja, repor o caminhão. Tá? Porque aí nós estamos tendo perdas da sua capacidade de geração de recursos ou o lado econômico. De fato, tá? Ela teve prejuízo. Tá? É isso mesmo? É. De fato, ela teve prejuízo. E assim, nós, continuando a nossa análise, nós vamos ver que o regime financeiro identifica pelo desembolso de pagamento, enquanto o regime econômico as despesas e sacrifícios incorridos para a venda. Então, o financeiro dá o desembolso, o econômico é o sacrifício que se faz para poder gerar o resultado. Esse sacrifício, pessoal, ele representa a saída de dinheiro no ato ou no futuro, né? E em casos extremos, né, não vamos ter situação que pode não ter desembolso, mas isso aí é caso muito extremo, né? De outro lado, nós temos a receita de vendas pelo sistema financeiro, é considerado efetivamente entrada de caixa. Tá? Quando eu recebi o dinheiro, tá lá. E pelo regime econômico, toda receita gerada no período é considerada, mesmo que ainda não tenha sido recebida, um ganho. Assim, agora nós vamos passar a analisar a situação de ter uma venda a prazo que, considerada pelo regime econômico e não pelo regime financeiro, agora em outra situação. Agora eu tenho uma venda a prazo, pelo regime econômico eu tenho que considerar. Mas pelo regime financeiro eu não considero porque eu não recebi ele. E aí assim, o regime econômico é melhor? Veja só, se nós temos uma situação, vamos analisar bem isso aqui. Se eu tenho uma empresa que trabalha no regime financeiro ou regime de caixa, no início do mês de dezembro, para apurar o lucro-prejuízo,
descobrisse que o lucro acumulado nos 11 meses estivesse muito alto e não quisesse que o resultado fosse majorado, ela não pode adiar os recebimentos dos seus clientes para o início do ano e então antecipar as despesas não liquidadas. Já no regime de caixa, nós temos essa possibilidade de mudar o resultado. Veja que quando eu trabalho com regime econômico, eu não tenho uma possibilidade de mudar o resultado. Não tem como, porque eu não posso fazer alterações dos prazos de vencimento. Eu posso pagar antecipadamente, mas o fato ocorreu já nos períodos anteriores. E assim, no regime de caixa, considerando a depreciação que não foi considerada no regime federal, por não representar saída de caixa, podemos dizer que o regime financeiro é imperfeito para o regime de caixa. Ele é imperfeito, o regime financeiro, ele é imperfeito para apurar o resultado. Então, pessoal, daqui para frente nós vamos estar tratando apenas do regime econômico, conhecido como regime de competência, tá? Nós vamos tratar sempre agora como regime econômico, como regime de competência, tá? Porque o regime financeiro, ele pode ser enganoso, né? O resultado pode ser enganoso. Viu que a gente viu aqui no exemplo? Que seria o quê? Um lucro de 20 mil, quando na verdade estava tendo um prejuízo, tá? E também, respeitando os princípios contábeis, que é o regime de competência, nós vamos ter que registrar dessa forma. E também é outra exigência da própria o fisco, tratar pelo regime de competência. O fluxo econômico e financeiro, tá? Na estrutura conceitual básica da contabilidade, aprovado aí pelo IFPE, né? Instituto, pela CVM e tal. Então, temos aqui um conceito, né? Uma visão da estrutura. Aqui, pessoal, vamos pegar literalmente como é que está lá, né, nesse documento. Que a informação de natureza econômica deve ser entendida dentro da visão que a contabilidade tem do que seja econômico e não necessariamente no tratamento da economia diária ao mesmo fenômeno. Em largos traços, podemos afirmar que o fluxo de receitas e despesas, ou seja, a demonstração do resultado, por exemplo, bem como o capital e o patrimônio, em geral, são dimensões econômicas da contabilidade, ao passo que os fluxos de caixa, de capital de giro, por exemplo, são dimensões financeiras. Nós não estamos utilizando, aqui, né, no nosso estudo, o termo financeiro no sentido de moeda, como diz a própria lei, né, da sociedade anônima. É a tradição anglo-americana de consagrado nos nossos destaques. Então, nós temos duas dimensões, a de econômica e a dimensão financeira. Nós vamos estar tratando da dimensão econômica. Também na ECBC, observando o teor, o rigor da teoria da contabilidade, o lucro econômico tem sido diferentemente descrito e é considerado valorizações do ativo como o ganho de manutenção de estoque e a realização desses ativos dos benefícios futuros. Na prática, né, sem considerar o rigor científico, nós vamos tratar o fluxo de caixa como financeiro e o lucro-prejuízo da demonstração dos resultados do exercício como econômico.
né? Nós vamos estar tratando duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós falamos de resultado, né? Resultado de fluxo de caixa, nós vamos considerar como financeiro. Já quando nós falamos de lucro-prejuízo, na demonstração de resultado do exercício, como econômico. Então, nós vamos estar também levando em consideração o aspecto financeiro e o aspecto econômico nas demonstrações contábeis. Então, vamos ver aqui esses conceitos de receita e despesas. Tá? Receita versus despesas, né? Olha só. As informações de natureza econômica, né, dentro de uma visão da contabilidade, tem sido o aspecto econômico e não necessariamente tratado da economia diária dos fenômenos e tal, né? Então, nós temos aí que podemos afirmar que o fluxo de receitas e despesas, né, nas demonstrações de resultado, por exemplo, bem como o capital e o patrimônio, em geral, são dimensões econômicas, né, ao passo que o fluxo de caixa e o capital de giro são as dimensões financeiras. Vamos estudar, então, esses termos para que a gente possa entender melhor, tá, esse formato das leis das SAs, tá bom? Mas eu não vou fazer isso, é na próxima aula, né, que é daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.